Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é mensagens de entes queridos que já partiram, ou seja, já faleceram. Para hoje temos duas opções. Opção número 1, os queridos pretos velhos. E opção número 2, o querido São Jorge. Das duas opções, vou utilizar aqui o tarô do Osho, mas se houver necessidade, eu pego outros baralhos também, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva e provavelmente a espiritualidade hoje vai trabalhar com um grupo bem específico, tanto na opção número 1 como na opção número 2. Então, se algo não fizer sentido para você, se não ressoar, por favor, desconsidere, tá bom? Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 dos pretos velhos, vou deixar aqui do ladinho do Ganesha e vamos pegar o tarô do Osho. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. A garganta ainda não está 100%, mas estou me sentindo melhor. Agradeço também a todos aqueles e aquelas que desejaram minha recuperação, me desejaram melhoras. Vocês são uma fofuras. Agradeço muito. Aproveito para agradecer também as pessoas que são extremamente gentis comigo nos comentários. Isso é muito importante para mim. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere. Hoje, como é mensagem de entes queridos que já partiram, então provavelmente será trabalhado nessa mesa com um grupo muito específico, tá bom? Então pode acontecer sim de a mensagem não ressoar para todo mundo. E é normal, não significa que a leitura seja ruim. Então vamos ver aqui. A cura, renascimento, paciência, exaustão, isolamento glacial. Vamos começar com essas 5 cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Bom, o que eu tô vendo aqui é o seguinte. Existem algumas mensagens que os seus entes queridos estão querendo passar. Primeiro, eles querem passar uma mensagem aqui para tranquilizar quem está preocupado ou preocupada com essa pessoa que partiu, tá bom? Os seus entes queridos estão dizendo o seguinte: olha, se você tem alguma preocupação em relação a alguém que já fez a passagem, que já faleceu, acalme seu coração, que essa pessoa aqui passou sim por alguns tratamentos no plano espiritual, mas ela já está aqui, né, se recuperando. Alguns aqui já estão recobrando a memória em relação à vida que teve, né, que teve contato com você, mas também já está relembrando memórias de outras vidas também, tá bom? Não foi um processo fácil para ela, para essa pessoa que faleceu, precisou de um cuidado maior, sim. Às vezes você pode ter solicitado algum sinal, alguma mensagem, né? Porque estava sentindo porque estava sentindo falta dessa pessoa e parece que não chegava nada, não é? Mas a espiritualidade diz aqui que essa ausência de sinais, essa ausência de comunicação foi necessária para que essa pessoa que fez a passagem pudesse também ter o tempo suficiente para se recuperar, tá bom? E agora a espiritualidade também fala uma mensagem para você que está me assistindo, tá? Está dizendo aqui para aqueles ou aquelas que passaram por um período também se sentindo mais sozinhos, de repente parece que tudo mudou na sua vida, não é? Parece que algumas coisas deixaram de existir, ou que algumas coisas começaram a ficar mais travadas, ou que você sentiu que a sua vida já não tinha mais sentido,
ou que então estava tentando algo, mas esse algo não acontecia. A espiritualidade traz uma mensagem aqui dizendo que esse processo, por mais longo que tenha sido na sua vida, foi necessário para que você também fizesse uma revisão de algumas coisas que estavam acontecendo na sua vida. Foi fácil? Não foi. Eu vejo pelas cartas que não foi, né? Teve muita lágrima, muito questionamento, muito sofrimento, mas a espiritualidade afirma aqui que foi necessário esse período em que as coisas pareciam estar mais paradas, o que você se sentiu mais sozinho ou sozinha, que algumas pessoas que você considerava importantes para você podem ter te virado as costas, tá? Mas, como a espiritualidade já disse, foi um período necessário para que você também pudesse se reencontrar. E para muitos aqui, a espiritualidade diz que mesmo que tenha sido doloroso, mesmo que tenha demorado tanto esse processo, né, em que você está vivenciando ou vivenciou, finalmente as coisas estão caminhando para um renascimento, tá? Então, renascimento do quê? Da sua vida. Então eu vejo aqui que alguns, né, estão passando ainda por processos de cura, sim. Outros já conseguiram curar e ressignificar algumas coisas, né, em relação ao passado, em relação a pessoas, em relação ao trabalho, em relação aqui a N situações. Então eu vejo que a partir deste momento em que você consegue fazer esses processos de cura, de ressignificação, de desprender-se de situações, pessoas e coisas que não te faziam bem, pelo contrário, te traziam uma sobrecarga, né? Esse desprender-se também auxiliou para que você pudesse se equilibrar mais. E por isso, a partir desse momento em que todo esse processo aqui é realizado, a espiritualidade fala: agora você vai começar a ter uma vida mais compatível com a sua essência. Alguns aqui, um dos aprendizados que tiveram foi também aprender a ter um pouco mais de paciência. Porque eu vejo aqui pelas cartas que algumas pessoas estavam levando uma vida tão estressada, mas tão estressada, que acabavam transferindo para outras pessoas algumas responsabilidades que não eram delas, ou acabavam transferindo para outras pessoas uma exigência que não pertencia a elas. Era, na verdade, uma necessidade sua que acabava fazendo com que você cobrasse demais as pessoas, às vezes se irritasse demais, porque as coisas não aconteciam no seu tempo. E aí, como foi dito, alguns, não é para todo mundo, obviamente é uma leitura coletiva, tá? Então, por favor, tenha o discernimento com o que está sendo falado nesta mesa. Mas alguns precisaram passar por um momento aqui de isolamento, precisaram passar por um período de estagnação para aprender a ter um pouco mais de paciência. Paciência consigo, reaprendendo alguns limites, reaprendendo aqui algumas questões que eram importantes ou não para você, e também paciência em relação ao ritmo dos outros. Como foi dito, muitas vezes havia uma cobrança que não pertencia às outras pessoas. Era mais uma necessidade sua, entendeu? Quando eu trago essas mensagens, eu não estou criticando vocês, eu não estou julgando, eu estou apenas passando o que está sendo transmitido para mim. Se você considerar que essa mensagem não tem nada a ver com a sua vida, então desconsidere, tá bom? Lembrando sempre, é uma leitura coletiva. Então, está sendo passado aqui várias informações nessa opção número 1, porque existe um grupo aqui diversificado, que às vezes uma das mensagens é para um grupo que está aqui, a outra informação é para 2, 3 pessoas que estão assistindo também, tá bom? O fato da leitura não ressoar 100% com a sua expectativa não significa que a leitura seja ruim. A espiritualidade também está falando aqui que tem algumas coisas que você estava fazendo um planejamento e parecia que o negócio não ia para frente, né?
e que estava te causando um cansaço, você estava se questionando também se valia a pena continuar ou não, porque alguns aqui estavam aguardando algum tipo de retorno, algum tipo de reconhecimento e parece que não chegava. Espiritualidade que fala, as coisas vão começar a acontecer, tá bom? Não, não desista. Se é isso que você carrega no seu coração, não desista, porque você já investiu bastante tempo e bastante energia. Então tenha um pouco mais de paciência. E preciso trazer mais uma informação aqui da espiritualidade, falando que não é para todo mundo, pode ser que seja apenas para uma ou duas pessoas, tá bom? Mas tem gente aqui que vai receber uma criança na família, pode ser seu filho, né? Um filho que vai chegar, um neto, uma neta, às vezes uma sobrinha, mas essa criança chega na sua família porque ela já tem uma vinculação com você, uma vinculação de parentesco, tá? Então é alguém aí que faz parte da sua ancestralidade, tá bom? Essa pessoa aqui que está sendo mencionada na mesa, ela retorna para o seio familiar, porque ela vai ajudar a família, de uma maneira geral, a trabalhar algumas curas, tá bom? Curas aqui de alguns padrões de comportamento. Essa pessoa também que vai reencarnar precisa fazer algumas curas em relação a algumas pessoas da família, tá? Por isso então que ela retorna aí para o seio familiar. Como foi dito, não é para todo mundo, é para uma ou duas pessoas que eu estou vendo aqui na mesa, tá bom? E agora vamos então tirar mais algumas cartas deste oráculo aqui para vermos uma mensagem final da espiritualidade das pessoas queridas que já partiram. Vocês saíram aqui com as cartas renovação, criança interior e propósito de vida. Então eu vejo aqui, né, que alguns entes queridos querem passar a seguinte informação. Primeiro, não leve tudo a ferro e fogo. Não seja tão duro, não seja tão dura com você. Aprenda ou reaprenda a sorrir mais. Aprenda, se possível, a levar as coisas com mais leveza. Nem sempre as coisas acontecem só porque a gente tenta abrir uma porta à força. Às vezes com um pouquinho mais de delicadeza, às vezes com um pouquinho mais de paciência, as coisas vão acontecer. Então, como foi dito anteriormente, algumas pessoas precisaram passar por algumas situações um pouquinho mais difíceis para reaprender a ter paciência. E esses entes queridos também querem dizer para você, para muitos que estão nessa leitura, não é para 100%, mas muitos que estão aqui, vocês estão adentrando numa nova fase de vida que tem mais a ver com o seu propósito, com a sua essência, tá bom? Então não tema, vai ser normal se caso você sentir de repente a necessidade de buscar informações sobre um tema, sobre um assunto que você nunca pensou na vida. Vai ser até natural que você às vezes se sinta muito incomodado ou muito agitada em relação ao trabalho que você exerce, mas que você já sabe que não tenha nada a ver com você. Por quê? Porque são movimentos internos da sua própria essência pedindo para que algumas coisas sejam modificadas. Os seus entes queridos não falam que você precisa simplesmente abandonar as coisas, chutar e desprezar. Não! Mas eles falam que algumas adaptações serão possíveis
para adequar a sua vida em que você está levando e também algumas questões que serão despertadas devido aqui ao seu propósito de vida, tá bom? Então vai ser possível sim conciliar essas novidades com a vida que você já leva, tá? Mas o que é muito importante, que a espiritualidade está ressaltando, é para que vocês nunca esqueçam da importância da alegria, da importância da leveza e da importância de olhar as coisas com um olhar de criança. O que é um olhar de criança? É conseguir se sensibilizar com coisas do cotidiano, com um luar bonito, com um pôr do sol, com uma ave bonita que aparece, uma flor, coisas muito singelas que a maioria hoje em dia não consegue mais prestar atenção. Às vezes são esses detalhes, essas sutilezas, que vão te resgatar, na verdade, para a sua essência, vão te resgatar de uma vida caótica, vão fazer com que você se lembre o que realmente importa para você. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as mensagens que eu pude trazer dos entes queridos que já partiram e também da espiritualidade que os acompanha. Eu espero de coração que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do querido São Jorge, deixa aqui do ladinho do Ganesha e vamos pegar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Ainda não estou 100% com a minha garganta aqui, mas já me sinto melhor. Agradeço a todos aqueles e a todas aquelas que desejaram minhas melhoras. Agradeço pelas palavras carinhosas de vocês. Muitos que comentam no canal são pessoas muito queridas e eu agradeço todos os dias por vocês fazerem parte, né, dessa caminhada. Tem um pessoal chatinho? Tem, mas aí a gente ignora. Mas vamos ver aqui quais são as mensagens dos entes queridos que já partiram. Lembrando, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere, tá bom? Como é uma mensagem de entes queridos que já partiram, sinto que a mensagem será bem mais específica, então é normal, né, caso a leitura não fizer sentido para muitas pessoas, tá bom? Isso não significa que a leitura seja ruim, significa apenas que ela está trabalhando com um grupo bem mais específico, tá certo? Então vamos ver aqui qual é a mensagem. Apego ao passado, paciência, controle, simplicidade, totalidade. Vamos começar com essas 5 cartas. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? O que eu tô vendo aqui, gente, é o seguinte. Os seus entes queridos pedem para passar a seguinte mensagem. Se possível, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Porque muitas vezes tive uma necessidade de controlar as coisas, como se as coisas tivessem que ser do meu jeito. Muitas vezes eu achei que poderia alcançar meus objetivos ambicionando algo maior e me esquecendo muitas vezes de quem estava ao meu lado. Lógico, trabalhar é importante, ter coisas é importante, sim, vivemos no mundo da matéria, mas se você aceita um conselho, não se prenda demais a essas coisas. Muitas vezes a gente
cria a fantasia que nós precisamos de certas coisas, quando na verdade não. O que é mais importante é quem está ao nosso lado, quem são as pessoas que nós trazemos no coração e que nos trazem no coração. Então, com o olhar de quem já não faz mais parte desse plano que você está vivendo, gostaria de dizer para você, se possível, se você sentir, né, que está levando uma vida semelhante à minha, ainda dá tempo para mudar. Não se apegue a intrigas do passado também. Não se apegue a discussões, pensando quem tem razão, quem não tem. É passado. Se possível também, se reconcilie com as pessoas, por mais difícil que seja. Mas não guarde no seu coração essa mágoa, não faz bem. Porque quando você chega no plano aqui espiritual, dá uma vontade danada de conversar com essas pessoas, de pedir perdão, de pedir desculpa, de falar, deixa disso, isso realmente não importa. Quantas vezes deixamos de falar com outras pessoas por orgulho, orgulho besta? E quando a gente faz a passagem, a gente percebe que tem tanta coisa que a gente deu importância e que, na verdade, não importavam. Por isso eu faço esse apelo a você. Se você aceitar um conselho de quem está aqui no outro plano e está reaprendendo o que realmente importa. Às vezes, o que importa não é ter o carro de luxo, não é ter a vida perfeita. Às vezes, o que importa é ter paz no coração. Na maioria das vezes, você vai perceber que não importa quem tem a razão. O que importa são os laços que a gente constrói ao longo da vida. Os laços de respeito, os laços de confiança, os laços de apoio. Não se prendam às coisas da matéria. Não estou falando que é para desprezar tudo. Não, como eu disse, vocês vivem no plano da matéria e ela é importante sim. Mas não se tornem escravos disso. Aprendam a valorizar mais as relações, aprendam a valorizar mais as pessoas que te cercam. Bom, essa foi a primeira mensagem que eu senti que deveria passar para vocês. Agora tem uma segunda mensagem que a espiritualidade deseja transmitir, que é a seguinte: muitos aqui que estão assistindo a segunda leitura têm uma figura materna. Pode ser uma mãezinha, pode ser uma avó, pode ser uma entidade, né, uma divindade muito amorosa que te acompanha e que está preocupada com você. Não que ela esteja tentando te controlar, mas ela está preocupada porque muitas vezes você tenta exercer um controle muito grande sobre as coisas, sobre a vida, sobre você mesmo, sobre você mesma. Isso está te maltratando tanto. Então, essa figura mais materna do plano espiritual pergunta: por que essa necessidade de controle? Qual é a ferida que você carrega? O que te aconteceu no passado que fez com que você se tornasse tão rígido, tão inflexível em relação a certas coisas? E essa figura materna pede para que você, dentro das suas condições, dê um voto de confiança às pessoas, se permita a fazer algumas coisas que você às vezes tem receio, acredite mais em si e que, se possível, também faça aí alguns trabalhos de curas, né, em relação a esse passado, em relação a algumas memórias, tá bom? Se você sentir que está pesado demais para você, que às vezes, né, se você não tem nem ideia de como fazer isso, peça ajuda para essa figura mais materna que te acompanha. Vejo que muitos já têm essa ligação e já sabem a quem recorrer. Como foi dito, pode ser uma mãezinha, pode ser uma avó, pode ser uma entidade de figura mais materna,
como pode ser uma divindade que você já tem uma devoção, divindade ou uma santa que você tem devoção. Então peça ajuda, que você vai receber algumas orientações. Às vezes é necessário procurar um profissional da área, sim, né? Isso acho que é interessante. Ou às vezes também você pode ser intuído ou intuída a fazer algumas práticas, alguns rituais que vão te ajudar na elaboração de certas questões do passado que estão prendendo a sua energia, tá bom? No geral, eu vejo aqui que a espiritualidade está falando para muitos mesmo, que vocês começarão uma vida mais tranquila. Talvez isso pode te assustar um pouco no início, porque muitos estão acostumados e acostumadas ao ferro e fogo e machadada, não é? A enfrentar tudo com muita luta, com muito suor, com muita lágrima, muita labuta. E aí a espiritualidade fala: acredite, as coisas vão ficar mais tranquilas para sua vida, mas não se prenda a temores, a traumas que te aconteceram no passado, tá bom? Agora vamos abrir aqui mais algumas cartas desse oráculo lunar para vermos as últimas mensagens que os entes queridos querem passar para vocês. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, está sendo trabalhado grupos muito específicos nessa leitura número 2. Então, se algo não fizer sentido para você, se não fez, se não ressoou, desconsidere, tá bom? Isso não significa que a leitura seja ruim, significa apenas que a espiritualidade precisava trabalhar com algumas pessoas. E às vezes não teve uma mensagem específica para você, tá? Então vamos ver aqui o que mais que os entes queridos, a espiritualidade quer trazer para vocês. Dedicação, laços de amizade, olhar positivo. Bom, o que eu tô vendo aqui com essas 3 cartas? De uma certa maneira, essas 3 cartas fazem referências a algumas coisas que foram ditas com o tarô do Osho. Primeiro, a espiritualidade aqui pergunta, né? Onde você está colocando a sua energia, a sua atenção e a sua dedicação? Ela está questionando isso porque tem gente aqui que pode estar dando uma ênfase muito grande ao trabalho, às questões da matéria. Como foi dito, não é desprezando essas coisas, mas, né, a espiritualidade ressalta que muitos estão deixando de lado as relações humanas. E aí a espiritualidade pede, assim que possível, comece também a dedicar um pouco mais o seu tempo às pessoas que estão ao seu entorno. Elas gostam da sua companhia, elas desejam também a sua atenção. Lógico, é interessante ter uma vida confortável, sim, mas de que adianta um lar cheio de objetos se não há amor, se não há companheirismo, se não há confiança? Por isso que a espiritualidade pede, assim que é possível, para que você se atente mais às relações que você estabelece com as demais pessoas, tentando resgatar aqui vínculos de amizade, vínculos de afeto, alguns vínculos de parentesco também. Obviamente que na caminhada de muitos vocês foram decepcionados pelas pessoas. Isso acontece na vida de todos, saibam disso. Mas existem pessoas que a decepção não foi porque essa pessoa fez algo errado, mas é porque às vezes a sua expectativa era demasiada. E entenda que essas pessoas, elas erraram porque elas são seres humanos, são falíveis, são imperfeitos, assim como você. Você também errou muitas vezes com as outras pessoas. E nem todas apontaram o dedo para você. Nem todas te julgaram de uma maneira negativa, porque entenderam
o seu momento, entenderam a sua condição humana. Então, se possível, tente olhar as coisas de uma maneira mais positiva. Não está sendo solicitado para que você se reaproxime de pessoas que te fizeram mal, não é isso. Mas tente olhar de uma maneira um pouco mais positiva as pessoas de uma maneira geral, dando um pouco mais de voto de confiança às pessoas que se aproximam, um pouco mais de voto de confiança às pessoas que estão ao seu entorno. Como foi dito, algumas decepções foi devido à sua expectativa muito alta, ou porque você achou, na época, que a pessoa era obrigada a fazer certas coisas, só que ela não era obrigada. Isso faz parte do livre-arbítrio. Muitas vezes foi o seu comportamento de querer exercer um controle, de achar que pode mandar em certas coisas, certas situações e pessoas, que fez com que as pessoas reagissem de uma maneira que você não gostou, mas isso não significa que elas estão erradas. Por isso que alguns entes queridos disseram aqui que chega um momento que não importa quem teve a razão, quem estava certo ou quem estava errado. O mais importante são os laços de afeto que nós construímos na vida terrena. Então, mais uma vez, se você aceita um conselho, pense a respeito do que foi dito nessa leitura. Ela pode aqui abrir seus olhos e pode também te ajudar a fazer algumas mudanças. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens que eu pude trazer para quem escolheu a opção número 2. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!